Olá, saudações, seja bem-vindo ao nosso programa de entrevistas, né? A gente sempre procurando trazer informações importantes para que você fique bem informado e possa exercer os seus direitos aí. Eu acho que a sociedade precisa ter, nesse momento de tanta desinformação e um grande acesso à informação, uma das ideias desse programa, do TED e do Moreira Serra, sempre foi levar informação, principalmente às vezes no âmbito jurídico, né? E hoje a gente vai abordar um pouquinho a questão do acesso aos serviços de saúde. E hoje a gente não trouxe só uma pessoa para falar, hoje a gente trouxe logo um escritório. Sejam bem-vindas, doutora Raquel, doutora Daiane, doutora Luana, sejam bem-vindas. Né? Muito obrigada. Pois é. Saraiva, meu amigo de longas datas, né? É verdade. Sempre uma satisfação revê-la. Oh, com certeza. Meu colega de trabalho também, trabalhamos juntos, né? E assim, inicialmente, eu quero te agradecer pela oportunidade, né? Porque o que acontece? Hoje em dia, com a chegada da internet, dos veículos de informação rápida, a gente consegue atingir o público e prestar informações e esclarecimentos para esse público que outrora ficava num limbo, né? Só aqueles que procurassem, né? Em relação a essa questão da saúde, que é um tema muito polêmico, a gente vai pegar e vai tratar de uma maneira esclarecedora, digamos assim, não é isso, Saraiva? Sim, bastante esclarecedora, principalmente para atingirmos aquele público que não entende o nosso juridiquês, mas ele vai por uma linguagem mais simples, para que ele entenda e que também, se ele se sentir lesado, busque o seu direito. Acredito que sim, sempre importante. Sim, aqui a gente está tentando levar o acesso à informação de uma forma mais clara, não só jurídica, né? Que todos possam ter conhecimento do que efetivamente podem ir atrás, de como isso pode ser feito, dos seus direitos e deveres, né? E quais são as ferramentas que podem utilizar para poder lograr êxito aí e chegar a ter o acesso de fato à justiça e à saúde, que é o que a gente vai tratar principalmente hoje. Tá. Eu sempre penso assim que hoje, vira e mexe, a gente está conversando muito sobre saúde, né? Toda hora, alimentação, saúde e tal. E essa estrutura no nosso país, todo mundo reclama. Hoje em dia, então, o que tem de gente que fala, vamos dizer assim, às vezes não tem tanto conhecimento, mas se acha com conhecimento suficiente para falar de política, para falar de tudo e reclama de tudo. Mas eu queria perguntar para vocês, assim, quais são os nossos direitos especificamente? O que é a Constituição, que é a lei maior? O que ela garante, assim? O que vocês conseguem extrair na questão de saúde especificamente da Constituição? Certo. Inicialmente, eu quero falar que a Constituição, ela entrou em vigor em 1988, né? E o que acontece? Em sua cláusula pétrea, que é o artigo 6º, ela nos garante o direito não só à saúde, mas à educação, dentre outras coisas, né? E em 1990, o SUS, ele foi criado, né? Dentro desse contexto, foi montada uma estrutura que garante ao cidadão uma prestação de serviços de saúde. Isso foi a partir da Constituição, Raquel? Foi a partir da Constituição. Então, essa estrutura do SUS, ela foi, vamos dizer assim, a própria discussão da Constituição, ela já formalizou o SUS, ou o SUS veio, assim, tipo assim, com uma cobrança? Esse direito era nosso, então tem que fazer alguma coisa. Na realidade, estratégias para garantir o acesso à saúde, né, sempre foram criadas no Brasil, né? O governo, ele sempre acabou se responsabilizando por isso, né? Um dos poucos países, inclusive, que não requer ônus, né? Onde a pessoa que utiliza da saúde pelo SUS, ela não fica sujeita a pagar pela utilização da saúde. Mas o SUS, ele foi criado exatamente como um amadurecimento de várias ações que garantiam a saúde anterior num contexto
digamos, que ressalte o que a Constituição nos garante, não é isso, Daiane? Exatamente, porque principalmente foi com o nascedouro, com as doenças que se propagavam sem nenhuma vacina. Sim. Então, década de 70, começou a nascer várias vacinas, ao nosso Estado a implantar, né, um programa de vacinação, tanto na década de 70, 80, principalmente em 83, que veio a obrigatoriedade para a vacinação. Veio, então, a nossa Constituição, veio desenvolvendo de várias formas, né? Então, desde o médico de família, exatamente, as campanhas de vacinação, aquilo ali foram estruturando com o tempo e aqueles direitos foram sendo acrescidos, né? Exatamente. Então, com a criação do SUS, que é onde abarcou tudo isso, todos esses direitos, para a saúde chegar até o cidadão, principalmente aquele que ficava nos locais mais difíceis, distantes de acesso. Sim. Inclusive, até hoje, Saraiva, uma curiosidade, dentro da política do SUS existe o PACS e o PSF, que é o Programa de Saúde da Família. Né? Então, aquela ideia, aquele ideal de ter um médico próximo a você, próximo ao seu bairro, que já a gente pode olhar com clareza essa vertente nas unidades de saúde de cada bairro, né? Elas estão contempladas com o PSF, né, Luana? Legal isso. Fala, Luana. Então, assim, o que a gente verifica é que, de fato, o direito, ele é tendencioso realmente a assegurar, né, principalmente a saúde, moradia, educação, que já vem ali na nossa legislação, e o governo... em diferentes situações, e apesar de todos os pormenores, o Brasil hoje ele tem um sistema único de saúde que não é visto em outros países, né? Então, assim, a gente tem que ver o SUS com todas as peculiaridades que existem nele, mas a gente tem que ver como uma oportunidade, né? De fato, Luana, com acesso à saúde. Tem uma legislação própria? Tem, o SUS ele foi criado, tem uma legislação desde 1990, que regulamenta ele, e aí desde então a gente vê União, Estado, município, sempre aí se unindo para tentar fazer essa regulamentação da questão da saúde, que é um direito mesmo de todo cidadão. Sim, e como é que hoje o cidadão ele acessa, porque muita gente às vezes reclama, mas não tem entendimento, né, do que está, como vocês falaram, por exemplo, em outros países a saúde é paga mesmo, né? Sim. E hoje uma das grandes discussões é plano de saúde, que vira e mexe, todo mundo tem essa discussão. Mas aí eu pergunto a vocês, aí fiquem à vontade para responder. Quais são os direitos mesmo nesse atendimento? Qual é o direito da pessoa quando ela chega ali, vamos supor assim, vou dar uma situação bem clara, em uma situação em que, como é que o médico sabe que esse tem, como a gente estava conversando antes, tô com a pressão alta, como é que o médico sabe que esse não vai morrer, que esse vai morrer, como é que... Ele faz a triagem. Ele faz essa triagem, e isso como é que... eu estou numa iminência de um problema de saúde, quais são os meus direitos, até de reclamar, de pedir, a quem eu recorro, ou principalmente também a quem eu recorro, como recorro, depois que o problema já está instalado. Isso é bem amplo, sim, né? Pois porque essa bem situação amplo mesmo. É bem ampla, mas vamos assim, do início, como a doutora Daiane falou, existe uma triagem, né, em todos os hospitais, em qualquer, seja ele público ou privado, existe uma triagem para saber qual é a seriedade daquele assunto, né? A gravidade daquela situação. Se ele está em risco iminente de morte, se realmente é uma situação mais séria ou é algo que consiga aguardar um atendimento, né? E isso não sou eu, leiga, advogada, que vou falar. Existe todo um parecer técnico, né? Da enfermagem, do médico, enfim, que faz aquela situação. Isso no público, através do SUS, tem a triagem lá do hospital público, né? E é feito todo o atendimento
E aí ele vai verificar se existe uma necessidade de uma internação, se é só um atendimento médico de urgência e emergência, se existe a necessidade de fazer algum atendimento especializado que vai repassar para algum médico específico de cada área, seja um ortopedista, um dermatologista, um pediatra, de acordo com cada situação. E isso também vai para o setor privado, né, que funciona da mesma forma, seja uma emergência, uma urgência ou também uma consulta eletiva, né? E aí a gente vai ver o desencadear de cada situação, né, doutora Raquel? Exatamente. Pois é, trazendo para a nossa realidade com exemplos práticos, Sim. a gente pode citar, por exemplo, a pessoa que ela é hipertensa. Sim. Certo? Hoje em dia, o Estado ele fornece medicação, Sim. né? Para as pessoas que são hipertensos, para as pessoas que possuem diabetes, o coquetel para as pessoas que são soropositivas, né? Então, o que acontece? O Estado, todo mês, ele fornece essa medicação. Sim. Porque são tratamentos de uso contínuo e são tratamentos caros, né? Mas, às vezes, ocorre do Estado não ter esta medicação disponível. Sim. E isso pode impactar diretamente em um risco iminente de morte ao Sim. paciente. Então, nesse momento, você pode se utilizar da justiça, certo? Desde que comprovado o risco que ocasiona. E aí o Estado, ele vai demonstrar o porquê que não está havendo fornecimento também disso, né? A ampla defesa, óbvio, claro. Levando para um aspecto mais prático ainda, um paciente que ele vai para o hospital público, né? Só que ele precisa de um atendimento especializado. Sim. Uma cirurgia complexa, algo que não tem como ser feito no sistema de saúde, do SUS, né? O que vai acontecer? Ele pode recorrer também à justiça para que seja garantido o direito dele. Sim. Entendeu? Eu acredito que, por exemplo, quando o paciente, lá a pessoa chega e ela vai gradualmente fazendo exames até ela chegar a identificar que ela precisa de uma cirurgia de alta complexidade, é uma coisa, Sim. né? Mas quando está naquela situação grave, De de emergência mesmo, porque quando eu, por exemplo, quando eu vou, eu sempre estou achando que eu vou morrer. Sim. Todo mundo, né? Na verdade, todo mundo. É aquele paciente que está sentindo muita dor, que não consegue dizer exatamente a origem da dor, e o médico tem que ser o diagnosticador e buscar de uma forma mais rápida. A questão é que tipo de exame fazer e a rapidez desse exame para vir uma resposta de forma imediata, para ser um encaminhado para um especialista ou até mesmo para uma cirurgia. Sim. E se no hospital tem a vaga para fazer essa cirurgia, seja na UTI, seja no profissional. Se o profissional adequado também, isso é uma coisa. Porque caso não tenha, então é obrigação do Estado buscar no particular, no hospital particular, o leito, a cirurgia para aquele cidadão. Agora, Daiane, tu me fizeste pensar numa coisa assim. Acho que deveria haver uma relação, não sei se vocês sabem, mas acho que deveria haver uma relação entre, tipo assim, entre o tipo de patologia ou de doenças, alguma coisa, em relação aos especialistas que precisariam para aquela cidade ou para aquele local, né? Porque vira e mexe acontece da pessoa chegar e não ter aquele especialista, aquela isso coisa. É o que acontece, que encaminha para outro hospital, porque que nós não temos essa especialidade. Isso. Mas às vezes a necessidade é tão urgente, é tão premente, que pode ocasionar a morte, o óbito daquele paciente na distância essa situação. Entre os hospitais, entre as unidades de saúde. Isso também tem que ser pensado. E né? outra coisa, vamos levar o exemplo para o interior. Nós estamos Isso, tratando então, da capital, né? Mas no interior, a questão se complica e muito mais. Hein? Porque o que acontece? Os sistemas oferecidos no interior, eles são de média e baixa complexidade. Nas regionais, não. Tem um sistema oferecido de alta complexidade, né? Nos polos. Sim. Mas o que acontece? Às vezes a pessoa está ali no município e tem uma situação de emergência que ele não vai poder se dar o direito de esperar 1 hora, 40 minutos, 2 horas de transporte. E tem o privado nesse próprio município que oferece. Então, é nessa hora, é na hora da emergência, o que a gente tem que ter em mente é que tudo tem um jeito. Ainda mais quando se trata de risco iminente.
Entendeu? Então, todas aquelas pessoas que elas estão com risco iminente, elas têm um direito garantido por lei, que é o de acesso à saúde. É bem interessante isso, Entendeu? Raquel, que tu estás colocando, porque eu acho que, assim, que as pessoas que estão assistindo aqui a gente, às vezes elas não têm um pouco essa ideia, né, de que ela tem que ter, vamos dizer assim, um nível de atendimento, Sim, não é? sim. E alguma solução tem que ser dada. Isso vale para tudo, tanto dentro do SUS quanto a própria questão do plano de saúde. Vamos supor, eu estou passando na frente de um hospital, certo? Um hospital particular. Sim. E eu sou acometida de um infarto. Sim. Bem ali na De porta do hospital súbito. particular. Eu não tenho plano de saúde, mas o hospital ele não pode me negar atendimento. Sim. Ele tem que prestar o atendimento para mim. Sim. Eu passei mal, tenho um plano de saúde. O plano de saúde não liberou ainda a cirurgia. Sim. O hospital tem que fazer a cirurgia. É. Entendeu? E vira e mexe essa situação, ela hoje Ela é só rotineira, acontece né? no momento que não tem. E Entendeu? aqui é interessante deixar claro para toda a população que está escutando a gente e assistindo que não é apenas urgência e emergência. Se trata até de procedimentos eletivos também, que a gente dá entrada num plano de saúde e que tem toda a indicação, tem laudo médico, tem exame, e mesmo assim, agora voltando, óbvio, para a parte do plano de saúde, o plano de saúde ainda assim nega. Isso é um direito garantido seu. Então, assim, busque a justiça. Como a doutora Raquel falou, existe o direito, existe a possibilidade, sim, de judicializar isso e você ter êxito para fazer a cirurgia, procedimento, de acordo com cada caso. Outra coisa, geralmente dentro do SUS, o SUS não trabalha muito com medicamentos específicos, digamos, a medicação cara, específica, né? Por exemplo, alguns tipos de tratamento para o câncer, alguns tipos de câncer específico, dentre outras doenças. São remédios caros, né? São Tem remédios armazenamento, caros, tudo. entendeu? Mas só que o governo, ele tem uma obrigação legal de fornecer isso. Então, aquelas pessoas que estão precisando de uma medicação específica, elas podem sim pleitear esse direito. Uma medicação específica de uso constante, entendeu? Uma injeção, existem injeções que diminuem a evolução do câncer, só que são caríssimas. Sim. Existem medicamentos que a Anvisa, porque hoje em dia a lei ela é muito robusta em relação a isso, ela protege que seja medicamentos de liberação pela Anvisa. Sim. Só que, vez que é comprovado o risco, e que a utilização do medicamento ela é essencial para a vida dessa pessoa, você pode ter recursos judiciais a serem tomados. Agora, Raquel, trazendo para o lado jurídico especificamente, quais são os casos que vocês, assim, rotineiramente, vamos dizer assim, percebem que tem ocorrido, que está ocorrendo? Olha, esse de que eu falei, esse aí é o que a gente vira e mexe, a gente ouve falar da liberação do plano de saúde. Isso é uma coisa, né? Isso daí como eu digo, é a base. Mas eu quero levantar algumas questões que elas são até polêmicas em relação à questão de erro médico. Sim, é um assunto bem polêmico. A questão também, por outro lado, do acompanhamento por uma assistente nos procedimentos que o médico realiza para evitar problemas de ação contra assédio. O que eu quero deixar bem recentemente claro... teve muito caso, né, nacional Exatamente. de assédio, né? Exatamente. O que eu quero deixar aqui, um espaço bem definido, é que é o seguinte: quando a gente trata do assunto erro médico, juridicamente, é um assunto muito delicado. Sim. Certo? Mas vamos trazer para um exemplo prático. Eu prefiro afunilar para exemplo prático para não ter duplo entendimento. Vamos lá. Um médico, ele estava no hospital público e ele tinha que ter dado uma certa medicação para paciente, mas não tinha disponibilidade dessa medicação no hospital. Sim. E aí, resultado da história, ele é um médico que ele atende particular, mas ele atende também o SUS, o público. Aí a paciente morre. Infelizmente, a família entra contra o hospital e entra contra o médico. Dos dois, quem é que vai ter a liquidez imediata para pagar a indenização? O médico.
muitas das vezes. E aí o que acontece? Nem sempre o médico ele é culpado pela morte da paciente. Sim. A estrutura em si é que propiciou exatamente o ocorrido. Mas ele é penalizado. Sim. Certo? Então, já partindo desse ponto, bem aqui que eu quero citar como exemplo, para algo além, hoje em dia o que os médicos estão fazendo? Que inclusive há um entendimento, eles estão fazendo o seguro médico. Entendeu? O seguro médico dele, entendeu? Não é isso, Daiane? Isso, o seguro médico, onde ele vai, através até de um corretor, de uma seguradora, ver qual é o melhor plano para si, o que é que vai cobrir, valores que vão cobrir todos os tipos de eventuais situações, porque ele pode ser penalizado pelo dano moral, estético do paciente, né? Então, tudo isso ele vai levar em consideração. Então, é importante os médicos, né, buscarem esse tipo de seguro. De proteção, né? Que isso não é só... Proteção, isso está se tornando comum aqui, começando a se tornar comum no Brasil, mas isso é comum em outros países, como nos Estados Unidos, né? Lá todo médico só trabalha se fizer o seguro, para ter qualquer tipo de cobertura em algumas eventualidades. Então, isso vai ser muito importante se tornar comum no Brasil. Você está falando isso e recentemente, por exemplo, eu sou engenheiro. Como engenheiro, agora a gente estava também tendo pela mútua, a cada obra, a cada serviço, um seguro de proteção. Justamente isso que eu ia comentar. Assim como a gente usualmente, né, faz seguro de carro e tudo, as outras profissões também estão tendo essa política, né, de também começarem a pensar em fazer um seguro, principalmente essa parte de engenharia que a gente vê, né, algumas situações que acabam desencadeando, né, que não, a maioria das vezes a gente vê que não é culpa do ser humano, tem outras situações envolvidas. Ou especificamente do profissional. Uma coisa que a gente, não é o caso aqui agora de abordar, não está abordando, mas, por exemplo, o caso daquela ponte. Lá que houve ali tem toda uma variável, não é só uma questão técnica ali, era uma questão, tem questão de orçamento, tem questão de planejamento, né? O próprio material a execução, o material utilizado, a forma do procedimento licitatório, entendeu? Tudo isso se a gente utilizar a máxima de que tem várias vertentes, nós podemos puxar fora a questão criminal, que é óbvio, né? Tem também a questão do meio ambiente. Sim, tudo isso. Então, tudo isso, ele está num contexto, né? Então, assim, você vê que o direito, ele é muito amplo, Saraiva. Mas voltando à questão especificamente do acesso ao serviço de saúde, eu vejo assim também, tem um outro lado em que o lado, assim, eu acho que, principalmente na pandemia, os profissionais de saúde ficaram sobrecarregados e o acesso a eles, todo mundo hoje quer acessar eles rapidamente, quer aquele serviço... O rápido, com respostas rápidas, imediatas, e nem sempre depende do profissional. Depende de um exame que demora vários dias para ficar pronto. Se caso eles sejam feitos aqui no estado ou se tem a necessidade de mandar para fora. Então, a complexidade da situação é uma análise de caso a caso. E outra coisa, essa questão do diagnóstico, ele é fundamental. Eu digo muito que todo profissional, ele não peca por excesso. Ele peca por falta ou omissão. Né? Então, por exemplo, um médico que ele se contenta apenas com o resultado, vamos citar um exemplo, ele solicitou uma biópsia. Nesse resultado da biópsia, por algum aborto da sorte, houve um erro. O resultado saiu errado. Ele fez a análise clínica dele em cima desse resultado. O paciente acabou tendo prejuízos irreparáveis por conta deste erro, bem aqui, né? Então, nesse caso, faltou o quê? Pecar por excesso. E nesse contexto, te digo mais, levando em consideração a temática da nossa discussão hoje em relação à questão da responsabilidade jurídica, de tudo que detém âmbito na saúde, a gente pode falar, inclusive, dos laboratórios. Mas aí, Raquel, não tem uma questão normativa especificamente? Por exemplo, eu vou dar o exemplo como engenheiro. A gente tem normas que a gente tem que seguir. A gente se coloca uma estrutura, aquela estrutura tem que seguir a norma. Eu posso até lá deu um problema, mas se eu seguir a norma, vamos dizer assim, eu estou
seguro, entre aspas, daquilo que eu poderia fazer, Sim. dentro daquilo que eu deveria fazer, né? Sim. Dentro de segurança, dentro de várias coisas. Então, eu acho que também a parte hospitalar deve ter... Tem, mas eu vou te citar um exemplo bem prático que vai Sim. te responder essa pergunta. Toda profissão tem normas. Sim. No caso da construção, o que acontece? Tem que ser utilizados EPIs. Sim. A empresa, ela diz que tem que utilizar, a lei diz que tem que utilizar os EPIs, entendeu? Mas a empresa simplesmente, ela pega e se omite, o funcionário não usa. Sim. E aí, a responsabilidade é de quem? A mesma coisa para o médico, Tá. entendeu? Vocês acham que tem alguma outra abordagem que vocês acham que rapidamente é pertinente ainda dentro dessa Sim, parte de acesso? tem uma coisa que é bem interessante também, Sim. que a Daiane vai discorrer melhor porque ela coordena mais esse setor, em relação à questão de ganhos médicos, Sim. do que a lei pode utilizar em favor dos médicos. Principalmente em relação àqueles profissionais que eles atuam, seja de modo particular, Sim. ou com seu consultório, ou trabalhando para outro hospital particular, até mesmo para o público, onde todos os salários dele é retirado o valor que ele paga para o INSS. E ele pode estar ali sendo cobrado em excesso. Prejudicado? Sendo prejudicado. E nem sempre, ou ele não tem uma ajuda de um contador, de um advogado, para dizer que ele está em excesso. Ele pode pedir a restituição desses valores. Isso é um direito dele. Porque Entendeu? ele poderia fazer o quê? Informar para o outro empregador que ele já está tendo o desconto ali. Que tem que ser até o valor do teto do INSS, que muda anualmente. Então, se ultrapassou, então não vai servir muito para ele ter esse desconto. Porque E a aposentadoria isso é 5 anos. Porque a aposentadoria vai ser de acordo com o teto do INSS, quando ele é seletista. Então, entendeu? ele pode entrar na justiça e conseguir esse reparo. Caso ele não consiga administrativamente, porque pode buscar administrativamente, esgotou, não teve o retorno, ele pode judicializar. Exatamente. É bem interessante, Dona. E a questão que eu vejo ainda mais em relação a isso, que a Luana pode falar rapidamente, é sobre a questão do dano. Dá uma pincelada sobre as ações de dano. Na realidade, para o erro médico, principalmente, né, a gente pode ter várias vertentes, mas de uma forma bem generalizada, a gente pode viabilizar tanto o dano em face isso pensando como consumidor, né? Em face do médico ou em face da própria clínica. E aí, assim, a gente precisaria verificar cada caso para ver, de fato, se houve um erro, de fato, do médico, se, como a doutora Raquel colocou no início, se foi, de fato, só uma situação que não tinha as ferramentas necessárias, os medicamentos necessários, né? Eu quero deixar um pingozinho, uma interrogação, só para a gente tratar numa hora posterior. O dano, o céu é o limite. Sim. E não em termos financeiros, mas em termos de diagnóstico do dano. Sim. Ele pode ser um dano estético, ele pode ser um dano da perda de uma chance futura. Sim. Ou seja, ele tem um órgão e perdeu o órgão por conta disso, entendeu? Então, tem várias nuances nesse pano de fundo. Acho, às vezes, até semana retrasada, teve um juiz aqui, o doutor Serra, ele estava falando sobre isso, né? Às vezes, a pessoa chega lá com um dano desse, mais ou menos como está falando, e o outro foi um dano tipo... a conta que alguém não pagou, aí o que ele queria que fosse restituído de uma outra maneira. E essa mensuração do dano, ela é flutuante, né? Porque ela entende, ela depende do entendimento do judiciário em relação a isso. E tem até o dano reflexo. Exatamente. Que é, por exemplo, parente daquele paciente que sofreu alguma coisa e ele também foi atingido. Exatamente. Por aquele dano sofrido pelo parente dele. Entendeu? E o interessante disso tudo é desenvolver o que eu chamo de advocacia afetiva. Você não pode pegar o efeito manada e atender os seus clientes Ctrl+C, Ctrl+V, copiando o modelo de petições na advocacia. O que você tem que fazer é escutar as dores do seu cliente, tem que fazer um entender também, o contexto, entendeu? E dentro da realidade da circunstância, criar uma tese jurídica que demonstre exatamente a dor dele e solucione o problema dele. Legal.
você que acompanhou a gente até aqui agora, né? A gente está encerrando esse bloco aqui, tá bom? Obrigadão, a gente volta lá no YouTube. A conversa vai continuar lá. Tchau, tchau. Tchau.